A verdade chocante sobre o açúcar e como ele controla a sua mente. E se eu te dissesse que o açúcar ele tem um controle muito grande sobre você? Ele controla as suas emoções, ele controla a sua mente, ele controla os seus comportamentos. E se eu te dissesse que o açúcar age no seu cérebro como se fosse uma droga? Ele vicia e controla o seu humor, ele controla a sua mente, ele controla os seus comportamentos e as suas emoções. Hoje eu vou te mostrar como o açúcar ele controla a sua mente, ele faz com que você queira comer cada vez mais. Quanto mais você come, mais vontade você tem de comer. Você já sentiu uma vontade incontrolável de comer doce depois de um dia extremamente estressante? Depois de se sentir ansiosa ou depois de se sentir triste por alguma coisa? Isso não acontece por acaso. O cérebro ele ativa lá um mecanismo no seu cérebro, o mesmo que algumas drogas, e ele libera dopamina, que é uma sensação de prazer e bem-estar. E como isso afeta o seu corpo? Quanto mais você come, mais vontade dá de comer. Você já comeu uma caixa inteira de bis? Provavelmente já. Quando você pega essa caixa de bis, você come um, consegue comer só um? Quem consegue pegar uma caixa de bis e comer só um e se sentir satisfeito? Provavelmente não. Você come um, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro. Quem nunca? Tem no armário? Ai, já que tem no armário, eu vou comer. Ai, vou comer isso, vou comer aquilo. Por isso que uma grande estratégia é não tenha em casa. Se você tem esse descontrole com os doces, não tenha em casa. Por quê? Você tem em casa, é só você abrir o armário e comer. Mas, se você tem que sair para comprar, a chance de você comer menos ou de você não ir é muito maior. Quanto mais açúcar você come, mais vontade você tem de comer, fazendo com que vire um ciclo vicioso. E eu falo isso por experiência própria. Eu fico longos períodos sem açúcar, mas quando eu como, no dia seguinte dá vontade de comer de novo, no dia seguinte de novo, no dia seguinte de novo, tornando um ciclo vicioso. Parece que cada vez que você come, você tem que comer uma quantidade maior, 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 para você se sentir melhor. E aí você vai aumentando essa quantidade. E o que de ruim pode acontecer? O mais básico ali é você ganhar um peso. E eu conheço muitas pessoas que falam assim, mas eu quase não como, eu não sei por que eu não emagreço. Lógico, é importante você fazer os seus exames para ver se fisiologicamente está tudo correto. Mas tudo aquilo que manifesta no corpo está interligado com o seu emocional. Tudo aquilo que manifesta externamente está ligado internamente. Então, se você também tem uma doença, isso também tem a ver com o seu estado emocional. Então, é importante você verificar sim, fazer os exames sim, repor tudo aquilo que o seu corpo precisa sim. Mas também é importante você trabalhar aqui a sua mentalidade. Para as minhas alunas, eu sempre recomendo fazer um jejum de açúcar. Fique alguns dias sem açúcar. Tem uma história aqui de uma aluna que é excelente, que eu quero contar para vocês. Essa aluna, ela abria assim o guarda-roupa dela e tinha muitos chocolates. Ela se dizia viciada em chocolates. Tinha muito chocolate, muito chocolate. E ela entrou num projeto meu, e aí eu sempre proponho a ficar 15 dias, 21 dias, 30, 60 dias, depende ali, né, do projeto, sem açúcar. Mas não é para emagrecer, é para você perceber como que é você sem o açúcar. Que sim, você consegue. Porque muita gente fala assim, eu não consigo ficar sem açúcar. Imagina, eu não consigo ficar sem refrigerante. Essa menina, ela disse que nos primeiros dias ela ficou muito irritada. É lógico, você está em abstinência do açúcar, então sim, você vai ficar irritada. Talvez você desconte ali nas pessoas próximas, você vai se perceber mais irritadiça assim. Mas ela disse que depois foi passando, óbvio, depois realmente vai passando e o seu corpo vai acostumando. Porque o açúcar é uma coisa, o açúcar do industrializado, aquele açúcar, né, açúcar refinado e tudo mais, não é algo que o nosso corpo necessita. O nosso corpo não necessita disso. Então, tem como você viver sem o açúcar. E realmente, quando eu proponho ficar sem o açúcar, é para você entender que, como é você sem o açúcar? Você percebeu a diferença na sua cognição, no seu foco, na sua pele, no seu corpo, no seu peso? Você percebe essa diferença em várias coisas. E também te dá aquele senso de, caramba, se eu conseguir ficar sem o açúcar, que eu achei que eu nunca conseguiria, eu consigo qualquer coisa. É realmente trazer essa sensação de capacidade. Se eu conseguir isso, eu consigo outras coisas. Uma outra aluna minha tem 55 anos. Ela comia chocolate todos os dias. E foi proposto para ela ficar 65 dias sem. Ela disse que chorou, ficou com dor de cabeça, ficou com tremedeira. Sim, realmente isso pode causar. A falta do açúcar quando você come todos os dias pode causar isso. Mas é o seu corpo desintoxicando ali. E tá tudo bem.
Perceba, é a mesma coisa que uma droga. Quando você fica sem, você sente essa abstinência. Com o açúcar é a mesma coisa. Então, os primeiros dias vai ser os dias mais desafiadores, que o seu corpo mais vai pedir, porque ele já está acostumado. Mas, depois de 65 dias, essa aluna minha, óbvio, ela começou a se alimentar mais, começou a tomar mais água, ela percebeu a diferença na pele, ela percebeu a diferença em tudo, ela eliminou 12 quilos e hoje ela come açúcar, ela voltou a comer açúcar, mas não na quantidade de antes. Aquela outra aluna que eu falei também, não na quantidade de antes. Hoje elas conseguem ter mais controle sobre si. Porque perceba, como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Se você tem descontrole na comida, perceba em quais outras áreas da sua vida que você também se descontrola. Será que você se descontrola quando você fala com seus filhos, quando você fala com seu cônjuge? Será que você se descontrola no trabalho, quando alguém te tira do sério? Em outras áreas da vida também você se descontrola. Mas quando você aprende a ter esse controle alimentar, perceba que você também vai aprender a ter esse controle em outras áreas da sua vida. Então aqui a gente não fala só sobre saúde, só sobre corpo. É realmente todas as áreas, elas estão interligadas. E você quer saber o que fazer com todas essas informações? Como é o passo a passo prático para que você minimize os danos do açúcar aí? Então, ó, já curte aqui esse vídeo, encaminha para aquela formiguinha que você conhece, que está sempre comendo doce todos os dias, e não se esqueça de se inscrever no canal. Primeira coisa, descubra quais são seus gatilhos. Quando você come mais doce? É no fim do dia? É no começo do dia? É depois do almoço? É quando eu passo por um estresse? É quando eu tô ansiosa? Quando você descobre o seu gatilho, fica muito mais fácil você resolver. Porque você não precisa ficar pensando ali o tempo todo. Meu gatilho é esse. Então, lembre-se, para você ter uma mudança duradoura e verdadeira, você precisa ter consciência. Todas as vezes que você tem uma consciência, fica muito mais fácil de você mudar. Faça mudanças inteligentes. Como assim? Substitua por frutas, substitua por cacau, substitua por mais fibras. Mude a sua alimentação para alimentos naturais, alimentos que Deus fez, e tire aqueles alimentos industrializados o tempo todo. A canela, ela é excelente para adoçar várias coisas. Faça suas próprias receitinhas. Tá com vontade de comer um bolo? Gente, geralmente eu faço aqui, quando eu faço o bolo, excelente, sem glúten, sem açúcar, sem lactose, fica uma delícia. Só adoçado realmente com as frutas. Usa aquela banana que ela é tá mais madurinha, que ela tá mais docinha. Usa canela, use tâmaras, use uva passa. Use essas coisas para você fazer receitas, fazer alguns docinhos ali em casa quando você tá com vontade de uma forma mais saudável. Perceba, isso nada tem a ver com o emagrecimento em si. Isso tem a ver com a sua saúde. Isso tem a ver com a sua cognição. Isso tem a ver o quanto mais coisas saudáveis, coisas melhores você alimenta o seu corpo, que é uma máquina poderosa, melhor ele vai performar. Mais resultado o seu corpo vai dar. Mas quando você se enche de lixo e de besteira, de coisas que vão adulterar o funcionamento do seu corpo, você percebe que você fica mais lenta, você fica mais lerda, você fica sem paciência, sem energia. Tudo isso influencia no seu dia a dia, em todas as áreas da sua vida. E agora eu quero fazer um desafio para você. Se desafie ficar 7 dias sem açúcar e veja como você responde a isso. Você vai ficar mais irritada, com dor de cabeça, chateada, às vezes vai querer brigar com todo mundo, mas depois disso perceba o seu corpo melhorando a cada dia. Se desafie todos os dias. Kimberly, 7 dias é muito, eu não consigo. Se desafie ficar um dia, vai diminuindo, vai minimizando. Eu como todos os dias, manhã, tarde e noite, diminua para 2 vezes, para 1 vez, dia sim, dia não, um dia sim, 2 nãos, entende? Apesar de que eu gosto, assim, de 7, 14 dias, porque o dia sim, dia não, no dia que você não come vai ficar com muito mais vontade, no outro dia você come. Quando você já tira, vai ficando mais fácil com o tempo. E logo você vai perceber que você não precisa do açúcar. Você pode encontrar prazeres em outras coisas da sua vida. Você não precisa ter prazer somente na comida. E também você pode ter prazer com uma comida saudável. Experimente, se abra para novas experiências, eu tenho certeza que vai fazer uma diferença, ó, significativa na sua vida e na sua mente. Então, ó, coloca aqui para mim. Quem topa esse desafio?